O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está com seus apóstolos, com seus discípulos, ensinando a eles a como rezar. E Jesus é muito prático, é muito direto, é muito objetivo. Jesus é um pedagogo e ensina o como fazer e o porquê fazer daquele jeito. E hoje, ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Jesus diz para não usar muitas palavras, mas não é baseado na falta de tempo que Deus tem para nos ouvir. Jesus diz que não é para usar muitas palavras, não é baseado na impaciência de Deus de nos escutar. Jesus nos dá esse conselho por um motivo muito maior, muito mais profundo, muito mais verdadeiro. Não useis muitas palavras quando orardes, como fazem os pagãos, e a explicação está aqui embaixo, já no versículo 8, quando ele diz assim: pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Já conversou com aquelas pessoas que vêm pedir, vêm falar com você alguma coisa, e que elas dão 1000 voltas para chegar naquele assunto, e ela começa a falar, e ele começa a dizer, você já sabe o que a pessoa vai pedir, mas ela dá 500.000 voltas para poder chegar naquele ponto. Aí se é aquele dia que você está mais tranquilo, você deixa a pessoa ir te enrolando. Se é aquele dia que você está menos tranquilo, você fala assim, pode ir direto no assunto? Você não vai pedir, não é isso? Nossa, como você sabe? Já sabia que você ia pedir isso. Não precisa multiplicar esse tanto de palavras. O que Jesus está dizendo para os discípulos é justamente isso. Não precisa ficar falando demais, mas não é por falta de paciência de Deus com você. Não precisa multiplicar, não precisa tentar vender seu peixe para o Pai do céu, porque Ele sabe do que você precisa, muito antes que você o peça. E isso precisa gerar em nós confiança e segurança. Isso não pode gerar em nós revolta. Deus não quer me escutar. Jesus está falando que eu não posso nem falar, eu agora não posso nem dizer. Não, você pode dizer. Mas Ele já sabe o que você precisa. E isso precisa gerar em nós confiança e segurança para fazer essa oração com uma das partes mais exigentes, que é quando a gente reza dizendo: seja feita a tua vontade. A gente não diz para qualquer pessoa, seja feita a tua vontade, porque você não sabe qual é a vontade da outra pessoa. Você não diz para qualquer pessoa que você não conhece, nem tem intimidade, seja feita conforme a tua vontade, porque eu não sei o que passa na cabeça daquela pessoa se eu não tenho intimidade, se eu não conheço.
Então, esse não falar muito, porque a gente sabe que o Pai do céu nos conhece e sabe do que a gente precisa, vai nos preparar para gerar confiança de fazer essa oração: seja feita a tua vontade. Baseado naquilo que o versículo anterior disse, porque ele sabe do que nós precisamos. Seja feita a tua vontade, não é porque a gente não está nem aí com a vida, é porque a gente sabe que o Pai do céu sabe do que nós precisamos antes que nós tenhamos a coragem de pedir. E ele sabe do que nós precisamos, é diferente do que ele sabe do que nós queremos. Porque o que a gente precisa quase sempre está muito longe daquilo que nós queremos. E muitas vezes as nossas orações são longas, são prolongadas, porque nós tentamos convencer a Deus de que nos obedeça com aquilo que nós queremos. Por isso a gente multiplica as palavras. Por isso que quando a gente vai falar com alguém que a gente quer convencer a pessoa de nos dar aquilo que nós queremos, a gente investe no discurso, a gente investe nos exemplos, a gente investe no tempo e gasta aquele tempo para convencer a pessoa. Muitas vezes não é daquilo que nós precisamos, mas daquilo que nós queremos. Por isso que muita revolta com a oração não atendida não é porque nós não recebemos de Deus o que nós precisávamos. Nós recebemos sim o que nós precisávamos, mas muitas vezes somos revoltados com Deus porque não recebemos aquilo que nós queríamos. Porque muitas vezes rezamos baseados não naquilo que precisamos, mas baseado naquilo que nós queremos. Por isso que na sabedoria da igreja, em toda oração, em toda Santa Missa, nós voltamos a essa oração simples e que nós já repetimos várias vezes e que muitas vezes caiu na rotina e adoeceu a nossa oração. E a gente não percebe o passo de confiança gigantesco que a gente dá quando reza: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração, é um pedido, é uma súplica, mas como nós já vamos para o automático da oração, multiplicando as nossas palavras, a gente esquece de que Ele já sabe do que nós precisamos. Na última parte da oração, quando a gente reza pedindo, e a gente está rezando pedindo, a oração do Pai Nosso é uma oração de súplica, não é uma oração de ordem para o Pai. Não é como se o meu Pai do céu tivesse Alzheimer ou tivesse muito velhinho e não conseguisse mais discernir o que é o bom e o que é errado, e eu tivesse como filho que começar a mandar no Pai. A oração do Pai Nosso não é um momento onde eu mando no Pai. A oração do Pai Nosso é o momento onde, como filho, eu peço ao Pai, eu suplico ao Pai. Na última parte da oração, quando nós rezamos, a gente diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente reza muitas vezes tão automático que nessa última parte parece que eu estou mandando Deus. E não me deixe cair na tentação, viu? Não me deixe cair na tentação e me livra do mal. Não. Ainda é um pedido, ainda é uma súplica. Um pedido e uma súplica que vieram depois de antes nós termos dito: seja feita a tua vontade. Depois de proclamarmos seja feita a tua vontade, a gente está dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, é uma súplica. Pedir, não nos deixeis cair em tentação, não tira de mim e de você a responsabilidade de lutar contra a tentação. Não é uma palavra mágica de ordem para Deus: não me deixeis cair em tentação, e eu estou protegido, e nada poderá me abalar, e nada chega até mim, porque eu rezei aquela oração. Não é assim. O Pai do céu está ouvindo a nossa súplica, e não as nossas ordens. Por último, a gente pede: livra-nos do mal. É um pedido, e não uma ordem. E quantas vezes nós rezamos no automático essa oração, depois de dizer seja feita a tua vontade, e nós terminamos essa oração como se mandássemos Deus não nos deixar cair em tentação
e nos livrar de todo mal. E quando nós não somos livrados de todo mal, a revolta porque Deus não nos obedeceu. Que nós sejamos um pouco mais conscientes das poucas palavras que Jesus nos ensinou a rezar hoje. Pedir seja feita a tua vontade exige confiança, e essa confiança ela é construída na intimidade. Não dizemos para qualquer um, seja feita a tua vontade. Nós estamos falando com o Pai do céu, que não tem a obrigação de nos obedecer em nada, mas que confiando a Ele, nós tenhamos a coragem de pedir todos os dias. Não nos deixeis cair em tentação, porque nós temos muitas tentações, porque nós somos muito fracos, porque a vida é muito difícil. Para quem quer viver o Evangelho, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Não é um plano de saúde e de projeto, de fortaleza e de construção que vai nos impermeabilizar com o mal que existe no mundo. Ele pode nos atingir. Nós também somos suscetíveis a isso, porque as ordens que nós damos para Deus, Ele não é obrigado a nos ouvir. Seja feita a tua vontade. É a humildade de um filho que sabe que tem um pai maior e que por mais que o tempo passe, o pai vai ser sempre pai e filho vai ser sempre filho. cançãonovaplay.com. Assine já!